Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, no dia 12 de agosto, estamos aqui para mais uma aula de filosofia no ensino médio, dessa vez com o primeiro A. E hoje nós vamos falar sobre a questão da juventude, né? Semana passada nós falamos da juventude, se é só uma palavra ou não, né? E hoje nós pensamos a juventude em várias fases aí históricas, né? Como era vista a juventude ou não. E hoje nós vamos pensar isso, mas de modo a como eu me intitulo como jovem. E nós vamos ver Bourdieu. Esse filósofo, esse sociólogo, ele foi também abordado nas aulas do CMSP. Então, eu quis aí aproveitar por quê? Porque ao ver no CMSP e agora ver comigo, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, na aula passada, a gente entendeu a juventude como algo que pode ser, através da história, mudado, que muda a concepção do que é ser um jovem, né? Jovem, adolescente. E agora nós vamos ver a questão da juventude mais na perspectiva de vantagens, desvantagens, se ser jovem em uma classe social é diferente de outra, né? Como que é ser jovem nesse sentido? Então, eu vou começar compartilhando a tela com vocês, tá? A gente já começar aí. E por favor, daqui, como não estava gravando ainda, por favor, coloquem aí novamente o bom dia no chat para mim saber quem está presente aqui, tá bom? Podem colocar, mesmo aqueles que já colocaram, pode colocar novamente. Bom dia, tá? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu ir lá, compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, então? Como eu tinha dito antes para vocês, né? A coruja é usada na filosofia porque ela tem algumas características específicas de coruja, que são características que nós podemos dizer filosóficas, né? Uma que ela tem uma visão de 360 graus, isto é, ela vê ao mesmo tempo, né, de todos os ângulos possíveis. O filósofo, ele procura essa visão. E ela tem também uma visão muito boa, porque ela é um animal noturno. Então, a visão dela vai muito mais além do que a nossa, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Alguém responde? Eu não estou vendo vocês. Bom, aqui é a habilidade que a gente vai continuar, né? Lembrando que vocês estão no novo ensino médio, e lembrando também que toda habilidade que é trabalhada em uma área de humanos é trabalhada em todas. Então, a organização do novo ensino médio, ela vem nesse sentido, né? De trazer todas a área de humanas dentro de uma só habilidade. Então, nós vamos trabalhar sempre a mesma habilidade, só que puxando aí para cada eixo de conhecimento, tá? Então, analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais. Então, a gente vai, né, essa habilidade é para a gente trabalhar nesse sentido, ver de ângulos diferentes, né, a mesma questão. E nesse caso, né, nós estamos analisando, nós podemos usar esse método, por exemplo, que a gente está usando aqui, de ver de várias formas diferentes, usando as perguntinhas essenciais que eu já falei, que é o que, como e porquê, para vários outros assuntos. Você pode falar da velhice, por exemplo, né, usando o mesmo método. Você pode falar, por exemplo, da questão da política, do governo. Então, você pode usar para várias coisas diferentes. Aqui, nesse caso, como vocês são jovens, nós se preferiu usar as culturas juvenis em filosofia, tá? Então, a gente vai ver a questão da infância, juventude, velhice, que a gente viu na outra aula, essa diferença que tem, né? De uma época para outra, o que é considerado infância, o que é considerado juventude, tá? Lembrando catequeticamente que vocês precisam descobrir se vocês são auditivos, sinestésicos e visuais e aproveitar isso para aprender cada vez mais, né? Esse daqui é uma telinha que foi usada no CMSP, como eu usei
outra fonte, então eu resolvi trazer essa daqui novamente, que segundo a Organização Mundial, né, de Saúde, de 15 aos 24 anos, você é considerado jovem, né? E aí, pela política nacional brasileira, né, a faixa etária entre 15 aos 29 anos, divididos em 3 grupos, né? No caso, vocês estão no primeiro grupo, de 15 a 17 anos, jovens adolescentes. Então, vocês não são só jovens, vocês são adolescentes ainda, né? De 18 a 24, jovens, quer dizer, jovens no próprio da palavra, né? Sem ter características adolescentes, por exemplo, né? É o que se espera, mas pelo menos é uma nomenclatura. Isso não significa que não tenham jovens que sejam jovens adolescentes de 18 a 24 anos. Isso a gente precisa deixar bem claro. Né? E jovens da faixa de 25 a 29 anos como jovens adultos. São aqueles que têm responsabilidade, normalmente já terminaram algo que eles se proporam a fazer, como, por exemplo, ensino técnico, e já tem um emprego, a gente espera, e tudo mais, né? Se preparou para isso. Bom, ser jovem tem mais vantagens ou desvantagens? Que foi a pergunta que foi feita lá no CMSP, né? E agora eu quero falar isso com vocês. Então, vocês é que vão trazer para mim as vantagens e desvantagens de ser jovens. E eu vou escrevendo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou perguntar as vantagens e vocês vão abrindo o microfone e falando para mim, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo escreveu no chat, gente? Levanta a mão quem já escreveu no chat. Levanta a mãozinha aí do Meet. Vocês sabem onde está, né? Isso, já escreveram no chat. Muito bem. Maravilha. Lucas, Isabel, Thor, muito bem, ok. Agora outra pergunta. Então, nós vamos começar pelas vantagens, tá? E aí eu quero que vocês vão falando para mim as vantagens para mim colocar lá no slide, né? Quais são as vantagens de ser jovem? Vamos lá. Vantagens. Quem vai começar? Pode abrir o microfone falando aí para gente. Para eu escrevendo aqui. Quais são as vantagens de ser jovem? Nossa, gente, vocês não acordaram ainda, né? Gente, é só ir. Professora, eu tô sem. Isso, Heloísa. Então, escreve lá no chat para mim as vantagens, então. Quem está sem microfone vai escrevendo no chat que eu arrumei um jeito aqui de ver. Agora, quem puder abrir o microfone, eu agradeço. Gente, é um momento de interação, né? Onde não só a professora fala, mas vocês participam também. Vamos lá? Vantagens. Ainda ter tempo de pensar no futuro. Há tempo para pensar no futuro. Ótimo, maravilha. Tem mais? Qual outra vantagem? Quem mais aí? Vamos, gente, então, de menos responsabilidade, mais o que que você escreveu, Guilherme? Mais humanidade? Imunidade. Ah, entendi, entendi. Agora entendi, tá. Então, é mais imunidade. Agora você pensou na questão da pandemia, é isso? É isso, Guilherme? Mais imunidade e saúde? Porque vocês têm mais saúde, né? É isso, tá, entendi. Imunidade e saúde, muito bem. Depois nós temos, deixa eu ver lá outro, nós temos menos responsabilidade, muito bem, né? Responsabilidade. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só isso, gente? Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram que a Pro coloque lá? Mais ninguém? Vamos para as... Isso, tá pensando. Tá bom, Guilherme, vai pensando aí. Saber curtir sem preocupação? Curtir sem preocupação. Tá.
quem se preocupam são os pais, né? Os pais que ficam preocupados, né? Ficam lá esperando o filho chegar, né? Sonhos persistentes, muito bem, vamos lá. Sonhos persistentes, né? Então, é uma época que dá para você sonhar bastante, né? Dá para você mudar, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Vamos lá, quem mais? Mais alguém? As vantagens? Olha, então até agora ser jovem é muito bom, né? Como é uma construção que a gente está fazendo, ser mais criativo, você acredita? Interessante, ser mais criativo. Persistentes. Ser mais criativo. A criatividade, ela independe muito da idade, né? Porque, na verdade, quanto mais ideias você tem dentro do cérebro, mais você vai ser criativo. Porque a criatividade, ela vem de encontro às ideias que você tem. Então, se você tem muitas ideias, você vai ser mais criativo. Se você tem menos ideias, você vai ser menos criativo. E quando eu falo de ideias aqui, eu estou falando da questão de coisas diferentes. Por exemplo, isso, aprendizado é mais fácil? Aprendemos com nossos erros, assim. Aprendizado, porque é nesses momentos que aprendemos com nossos erros. Ótimo, vamos lá. Eu vou até copiar, que assim fica mais fácil. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que a Bia falou para nós. Né? Então, aprendizado, né? Porque, na verdade, dá tempo de vocês aprenderem com os erros, né? Acho que é isso que você quis dizer, né, Bia? Nesse sentido, né? E aí, se a gente levar isso para a juventude, é muito bom, né? A gente faz isso, sabe que nós que estamos da idade que eu estou agora, às vezes a gente se pergunta, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, quando eu tinha 17 anos, né? Vocês já ouviram alguém falar isso? Alguém mais velho falar isso para vocês? Se eu tivesse a oportunidade que vocês têm hoje, né? Gente, é isso aí mesmo. Porque, na verdade, seria perfeito, né? Pensa bem, a experiência que eu tenho, é o que eu falei das ideias, né? A experiência que eu tenho, tudo que eu já estudei, né? Tudo que eu já li. Aí eu vou sendo cada vez mais criativo, mas se eu tivesse o tempo que vocês têm, nossa, aí seria perfeito, né? Então é uma coisa assim bem interessante, né? Mas a vida não é assim. Então, a gente tem que viver com aquilo que nós temos, né? Bom, então vimos as vantagens. Vamos ver as desvantagens agora, né? Deixa eu colocar, tirar aqui. Vamos ver as desvantagens agora? Quem quer falar aí das desvantagens? Vamos lá, pode escrever no chat. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone, mas se vocês quiserem escrever no chat, olha, vantagens, o que é bom de ser jovem e o que é ruim de ser jovem. Olha que nós já pensamos, já falamos aqui na aula, né, que nós temos certa autonomia, né, até que ponto nós temos autonomia ou não, né? E aí, o que é ruim de ser jovem? Não ser... Ai, adorei! Adorei, Bia, não ser levado muito a sério, muito bem. Não ser levado muito a sério. A sério. Você vê, ó, que interessante, né? Olha aqui, adorei, Bia. Não poder tomar suas próprias, muito bem, não poder tomar suas próprias decisões. Lembrando, próprias decisões. Mas ainda, gente, nós vimos, né, aí, quando da história, por exemplo, existiam decisões muito piores, que hoje vocês podem, por exemplo, decidir com quem vocês vão casar, né? Na Idade Média, por exemplo, você se casava na idade que vocês estão e você muitas vezes não podia escolher com quem, né? Dependendo da sua classe social.
né? Porque o casamento, na verdade, era um acordo, né? Falta de independência, muito bem, vamos lá. Independência, né? E não é porque vocês não querem ser independentes, porque, na verdade, ainda não dá, a sociedade ainda não dá isso para vocês, né? Sempre ser pré-julgado pelos mais velhos. Ah, estão desabafando aqui, né? Ser pré-julgados, julgados pelos mais velhos. Pré-julgados, gente, acho que é isso mesmo. Pré-julgados pelos mais velhos, vamos lá, quem mais? Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, então vamos lá. Né, vou ler para vocês como ficou aí, né? Depois nós vamos colocar aqui embaixo do primeiro B, né? O que eles acham aí, né? Porque eles também vão participar da mesma aula. Lembrando que é sempre, né, é muito interessante a vida, porque você prepara uma aula para 2 turmas, né? E aí as coisas acontecem bem diferente, mas isso é ótimo, né, para a nossa experiência. Então vamos lá, vantagens. E o mais interessante é que teve mais vantagens que desvantagens, isso é bom, né? Então é bom ser jovem. Se a gente for medir quantitativamente, nós tivemos aí vantagens, tempo para pensar no futuro, o que é ótimo, né? Parece que você não tem tanta pressa, porque você tem uma vida inteira pela frente, aquela sensação, né? Boa, de que você pode mudar. Mais imunidade e saúde nesse momento da pandemia, isso é importantíssimo, né? Porque tanto é assim que, na verdade, vocês são os últimos a ser, quase os últimos a serem vacinados, né? Então, isso significa que vocês têm mais imunidade, sim, né? Menos responsabilidade, é claro, porque vocês ainda estão aí à procura do emprego, decidindo o que vão fazer, né? Apesar que muitos de vocês já são jovens aprendizes, mas não são aprendizes, até o nome diz, né? Vocês não podem ser registrados como trabalhadores mesmo. Como eu fui com 14, 15 anos, eu já era registrada e trabalhava já. Na época eu trabalhava na Valizer, que era uma indústria aí do Ródia, né, uma indústria até hoje existe, né, lingerie, eu trabalhava lá na produção e eu entrei com 15, 16 anos. Então, e eu era registrada como trabalhadora. Hoje já não se pode fazer isso, né, mas vocês podem ser jovens aprendizes. Então, a própria lei diz que vocês estão aprendendo ainda, né? Então, assim se pode ser registrado, de outra forma não. Então, é menos responsabilidade nesse sentido, né? Então, aí acarreta em todos os setores da vida de vocês, né? Curtir sem preocupação, né? Quais as preocupações que teria um adulto na hora de curtir, né? Um pai de família, por exemplo, ele não pode ir para balada sozinho, né? Poder pode, a gente pode tudo, mas tem que assumir a responsabilidade por isso, né? Até que ponto uma esposa aceitaria, o filho aceitaria, etc. Sonhos persistentes, né? É um momento em que você sonha muito, né? Você quer muitas coisas e você não sabe exatamente qual é aquela que você quer mais, né? Então você tem muita coisa aí e às vezes você se vislumbra ao ver algo e você quer aquilo e depois você percebe que aquilo não era bem o que você queria, mas você tem tempo para sonhar, né? Você sonha. Você sabe que Aristóteles, Platão, eles eram aristocratas, quer dizer, de uma classe social grande na época, no século V a.C., e eles acreditavam na ociosidade, né? Que para ser um pensador, você precisa ter o ócio. Quer dizer, você precisa ter tempo para pensar. E, na verdade, quando você pensa em sonhos persistentes, você leva aí para esse lado. Você tem tempo para sonhar, para procurar com quem sonhar, né? Ser mais criativo, né? Se você tem tempo para sonhar e você aproveitar desse momento para, por exemplo, na PEI nós temos o projeto de vida, né? Então, vocês podem mudar, o projeto se muda no meio do caminho, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas aí, se vocês tiverem sonhos, forem para ser criativos nesse sentido, vocês precisam pesquisar sobre esse sonho. E aí, ao fazer isso, você está pensando no
projeto de vida de vocês. Então, vocês podem ser mais criativos, sim, vocês têm tempo para isso, mas vocês têm que ter mais informações e mais conhecimento. Não só informação, mas bastante conhecimento também, que duas coisas são diferentes, né? Informação, eu simplesmente recebo aquilo e passo para frente. Então, eu não sei, não me aprofundo naquilo. Agora, conhecimento, sim. Você sabe como usar aquilo, por exemplo. Você sabe de onde veio, para que veio, qual o motivo. Você sabe o máximo possível daquilo. Então, é um conhecimento sobre aquilo. Agora, saber é simplesmente saber o que aconteceu, é ser informado, que é bem diferente. Então, vocês têm, né, essa capacidade, esse tempo de pesquisar sobre os sonhos de vocês, e aí ser mais criativo com relação ao seu projeto de vida, por exemplo, né? Aprendizado, porque é nesses momentos que aprendemos com nossos erros. Então, aproveitar esse momento. Ah, eu errei, então eu tenho tempo de mudar, né? Bom, desvantagens. Não ser levado muito a sério, e é verdade. É verdade, eu tenho que concordar com vocês, porque às vezes vocês dão alguma opinião e às vezes falam, nossa, mas ele é tão jovem, ele não tem experiência ainda. A gente não vamos nem levar em consideração. É muito interessante isso, e às vezes vocês ouvem, eu tenho certeza que isso não soa bem para vocês. Vocês não gostam muito de ouvir isso, né? Não poder tomar suas próprias decisões, com certeza. Os pais de vocês tomam muitas decisões para vocês ainda, né? Falta de independência e ser pré-julgado pelos mais velhos, né? E sabe o que é interessante essa questão do pré-julgamento? Porque muitas vezes os mais velhos, eles acreditam que têm mais experiência. Então, eles sempre acreditam que eles vão saber mais que vocês. Bom, pode ser, só que eles não têm a vida de vocês. Cada um tem a sua história e cada história é diferente. Então, a experiência de vocês pode ser diferente da deles. E isso já é um ganho, né? Então, respeitar o jovem e suas opiniões é muito importante também para o crescimento tanto do adulto quanto do jovem. Bom, agora que nós já sabemos as vantagens e desvantagens, vamos para o Bourdieu, né? Bourdieu, ele é um sociólogo. É claro que eu posso usar um sociólogo na aula de filosofia, porque afinal de contas, aí eu já falei para vocês que a gente tem uma habilidade, que a interdisciplinariedade é importante, né? E segundo ele, juventude é apenas uma palavra, pois na realidade existem vários, pelo menos dois tipos de jovem. Então, quando a gente fala de juventude, dizer que isso é para todo mundo, né? Vocês veem, quando eu estava lendo as vantagens e desvantagens, vocês viram aí que existem algumas nuances aí que você pode ir pensando a respeito disso, né? E quando você tem vantagens e desvantagens, você pode pensar, por exemplo, que nem ele coloca para nós, né? Que existem, no mínimo, dois tipos de juventude. A juventude daqueles que têm uma classe social mais alta e a classe social mais baixa, né? O que é ser jovem para um e o que é ser jovem para outro? Será que muda? Né? Então, quais as possibilidades oferecidas aos jovens? Né? Aí vocês colocaram sonhos persistentes. Eu, né, na condição que eu estou, que a gente chama em filosofia de condição humana, né? Estudando numa PEI, tendo a condição de pensar no meu projeto de vida, né? Essas condições me levam a quê? Né? E aquele outro jovem que tem outro nível social, será que ele tem os mesmos sonhos que vocês? Né? Então, cada jovem, nessa faixa etária que nós estamos falando, que nem disse o Thor, que tem mais imunidade de saúde, que tem mais tempo, né? Vai depender das condições que são oferecidas a vocês, para vocês terem uma abertura ao novo, né? Vocês terem mais possibilidades, né? Então, é uma palavra só, segundo Bourdieu, por causa disso, né? Porque simplesmente eu digo, olha, é jovem, porque está em tal e tal faixa etária, mas na verdade cada um vai pensar e ter as suas vantagens e desvantagens segundo aquilo que ele vive, a sua história, onde ele estudou, onde ele não estudou, as possibilidades que ele tem, e até mesmo, gente, a questão da família, né? Um pai, por exemplo,
que fez uma universidade, talvez ele queira que o filho faça, e o filho não quer. Ou ao contrário, né? O pai não fez, não acha isso importante, e o filho acha. Então, quer dizer, vai depender aí da sua família, de qual convívio que você tem dela, do tipo de família que você tem, né? Que hoje nós temos muitos jovens que são criados por tios, por avós, e que não deixam de ser família. Então, quer dizer, tudo vai depender do seu histórico. Então, para Bourdieu, sim, juventude é apenas uma palavra, né? Se nós olharmos biologicamente, que nem disse o Thor, imunidade e saúde, a gente está em um pico onde vocês têm aí, né, biologicamente, uma saúde muito boa, e tem mais tempo, então tem tudo isso que a gente precisa ver, né? E agora eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, né? Coloquem aí aula de filosofia, dia 12/8, né? Segunda aula online. E aí eu quero que vocês respondam essa pergunta. Podemos concluir que ser jovem é, né? Podem printar essa tela para vocês responderem. E aí, enquanto vocês pensam na resposta, eu vou fazer a revisão aqui desde o comecinho, tá? Deixa eu ver aqui quem está entrando. Não apareceu para mim ainda. E aí eu vou repassar com vocês desde o início, tá? Todo mundo printou a tela? Tô vendo aqui. Levanta a mãozinha quem copiou já a questão. Ou já printou a tela. Para copiar no caderno. Certo? Muito bem. Ó, tá faltando bastante gente. Só 3 levantou a mãozinha. E o restante? Tá. Isabel, Lucas, Heloísa. Thor já levantou, ok. Tá. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Todo mundo que levantou a mão. Ok. Eduardo. Olha, que bom, gente. Estou feliz, viu? Tem bastante gente hoje, estou muito feliz, tá? Muito bem. Bom, então eu vou fazer o seguinte: para vocês responderem essa questão, eu vou repassar a aula inteira de novo. Então, para vocês responderem, ser jovem é. E aí, gente, vocês vão aprender a argumentar. Porque nessa resposta, vocês vão colocar os argumentos que nós usamos na aula. Por exemplo, ser jovem é. Aí você coloca as desvantagens. Aí depois as vantagens. Aí você fala assim, mas não é só isso que o jovem tem de bom. Ele também tem alguns problemas que ele enfrenta. Aí você vai e coloca as desvantagens. Entendeu? Então vamos lá. Olha, vocês entenderam o que eu acabei de falar, gente? Isso aí é importantíssimo para vocês fazerem uma dissertação, para vocês fazerem um artigo de opinião, tá? Por quê? Porque vocês, toda vez que você vai fazer isso, um artigo de opinião ou uma dissertação, você não pode só afirmar, você tem que provar aquilo que você afirmou. Isso é a argumentação dentro de um discurso. Então, veja, nós fizemos uma aula inteira e eu perguntei no final, ser jovem é. E agora vocês vão responder em forma de um texto pequeno a respeito disso. Só que aí você tem que usar o quê? Argumentos. Então, vamos ver os argumentos que nós tivemos na aula, tá? E agora, vocês podem ir escrevendo no caderno, por exemplo, o formato para vocês entenderem. Se vocês conseguirem fazer isso, esse texto, vocês vão entender bem o que é uma argumentação. Então, olha, eu vou repassar aqui. Por exemplo, então você vai lá e fala assim, juventude é só uma palavra, ser jovem é, né? E aí você pode colocar, por exemplo, né, segundo, olha aí uma argumentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ser jovem vem pela idade, né? E a Política Nacional da Juventude Brasileira, ela confirma isso. Aí você pode, por exemplo, dar um exemplo de você mesma. Você pode falar, eu, por exemplo, tenho tantos anos, segundo a Política Nacional de Juventude, eu sou do primeiro grupo, né? Que é jovem adolescente.
Então, eu, no primeiro ano do ensino médio, tenho tantos anos, e segundo a Política Nacional da Juventude, eu sou um jovem adolescente. E aí você vai falar assim, aí você pode explicar o que é o jovem adolescente. O jovem adolescente é aquele que tem essa ideia, mas essa idade, mas ele tem algumas características de adolescente ainda. Então, eu ainda estou chegando à juventude, por exemplo. Essa é a primeira parte. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que a Pro está fazendo? Quem está, levanta a mão. Entendendo o que a Pro está fazendo? Entenderam, né? Nós estamos usando aí a própria aula para vocês entenderem e fazer a dissertação. Então, continuando, ó. Então, eu acabei com esse argumento, né? Aí eu vou lá e falo assim para vocês. Bom, só que ser jovem, na prática, eu como jovem, eu posso dizer para vocês que existem vantagens e desvantagens em ser jovem, né? Quais seriam as vantagens? Olha, eu tenho tempo para pensar no futuro. Olha, eu sou saudável, eu tenho muita imunidade. Tanto é, e aí vocês podem usar até o exemplo. Tanto é que agora na pandemia eu fui o último a ser vacinado, porque eles acreditam, se acredita que eu tenho mais imunidade biologicamente, né? E aí você pode dizer assim, eu posso sair e me divertir quando meus pais, eles permitem, porque eu não posso ter totalmente uma independência, né? Eu posso sonhar, eu tenho tempo para isso, porque eu não tenho as responsabilidades de um adulto, né? E eu tenho tempo para aprender, se eu realmente quiser aprender, com os meus erros, porque eu errando, eu vejo onde eu errei e eu posso aperfeiçoar aquilo. Essas são minhas vantagens, mas tem algumas desvantagens. Ninguém me leva a sério, né? Eu não posso tomar minhas próprias decisões. Às vezes eu quero tomar uma decisão, quero ir, por exemplo, numa festa, mas meu pai não deixa. E eu acredito que eu vou estar seguro naquela festa, mas meu pai diz que não. Então ele não deixa eu ir e eu fico muito chateado com isso. Então eu não tenho a independência que eu gostaria de ser, né? E eu, muitas vezes, sou pré-julgado, porque eles acreditam que eu não tenho ainda experiência para poder decidir muitas coisas. E às vezes eu quero dar uma opinião sobre algo que está acontecendo na minha família e não consigo, porque eu sou sempre pré-julgado. Então, ser jovem, aí vocês concluem, né? Aí vem a conclusão, depois de toda essa argumentação, aí vem a conclusão. Então, ser jovem é maravilhoso. Aí vocês coloquem a opinião de vocês, né? É maravilhoso por causa disso, disso, isso é ruim por causa disso, mas eu estou aqui, sou jovem, vou viver cada minuto como se fosse o último. Carpe diem, né? Aproveite o dia, que é uma frase aí, né? Se vocês quiserem usar, é carpe diem, né? Quer dizer, aproveite o dia. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade de usar essa frase aqui, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês as vantagens e desvantagens. E vou parar aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui. E aí, gente, nós acabamos de fazer uma dissertação do que é ser jovem. Todo mundo conseguiu pegar as dicas da professora? Quem conseguiu pegar as dicas, levanta a mãozinha. Vamos lá, Guilherme, Bia, Gabriela, Yasser, Heloísa, Eduardo. Isabel, conseguiu, Isabel, pegar aí? Ser pressionado, isso, por ser futuro. Mais ou menos, professora. O que você não entendeu, meu querido? Eu posso repetir. Aproveita aí, porque nós estamos terminando a aula. Agora eu quero que vocês tirem as dúvidas, tá? Eu vou colocar aí ser pressionado por seu futuro, tá? Eu vou colocar lá, tá? Porque é muito importante, porque realmente, gente, eu concordo com vocês, tá? Esse é mais uma desvantagem, tá? Que como vocês têm tempo, as pessoas, elas querem demais de vocês, né? Consegui Isabel, Thor, conseguiu Eduardo, obrigada, né? Qual você gostaria que a Pro repetisse qual parte para você? Escreve aí no chat. Que aí eu repito, aproveitem e tirem as dúvidas agora, porque esse textinho que a gente acabou de ver, eu quero que vocês façam no caderno. Gente,
Isso que a Pro acabou de falar agora é um diamante para vocês. E isso que a Pro acabou de falar agora, você pode usar para qualquer tema. Então, o que a gente fez? Uma introdução, tirando isso de um conhecimento. Então, nós partimos aí da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, do Instituto Brasileiro da Saúde, a gente foi trazendo. Aí nós vimos o quê? As vantagens e desvantagens, e depois a gente concluiu com aquilo que você sente como ser jovem. Você entendeu? Então, esse é o esquema que vocês podem usar para qualquer coisa. E lembrando, por exemplo, e é um bom, e outra dica da professora, é um bom jeito de vocês estudarem. Você está na aula de biologia, aí a professora, ela faz um método com vocês dando aula. Se vocês conseguirem, ao terminar a aula, fazer um texto sobre a aula, vocês não esquecem nunca mais. Percebe? Isso é um conhecimento que vai entrando na sua mente. Você vai tendo cada vez mais ideias, e aí você pode ser cada vez mais criativo. Certo? Entendeu, Thor? Ai, que bom. Fico feliz. Então, gente, olha, então por hoje é só, tá? Mas eu quero que vocês façam mesmo o texto, tá? E deixem lá no caderno. Não é para deixar esfriar, tá? Porque o travesseiro é o pior inimigo das novas ideias, muitas vezes, né? Porque você... Às vezes é bom, porque o sono também, o seu inconsciente vai lá e faz toda... organiza as suas ideias, né? Mas, enquanto agora, você fazer o rascunho é ótimo, porque aí você não esquece, tá? Então, mais esses 2 minutinhos aí, tem 4 minutinhos para vocês irem para a próxima aula, dá tempo de vocês rascunharem aí rapidinho esse texto, né? E sempre bom escrever 1 ou 2 vezes para vocês verem, nossa, será que eu entendi o que a professora falou? Né? Isso é muito importante. Então, não é questão de entregar para a professora, a questão é vocês aprenderem a fazer, tá? E assim eu termino a aula de hoje, fiquei muito feliz com a presença de todos, está aumentando o número de alunos na aula e eu fico muito feliz por isso, tá? Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, do primeiro A, daqui a pouco eu tenho o primeiro B. E aí, gente, eu me despeço e agora vocês podem ir, isso, para mostrar o texto de novo, exatamente, tá? Então, vocês façam, refaçam e deixem aí bonitinho, tá? Então, o roteiro, né, dessa semana vai ser exatamente esse texto. Então, deixem ele redondinho, bonitinho, porque a Pro vai colocar lá o roteiro, mas vocês já sabem que é essa a questão. Façam, responda. O que é ser jovem? Ser jovem é. E aí vocês vão colocar no roteiro para me mandar esse texto. Vocês entenderam? Tá? Então, se vocês deixarem feito, o roteiro de filosofia dessa semana já vai estar pronto, né? O que é maravilhoso, né? E vai estar dentro de tudo que a gente viu na primeira e na segunda aula. Tá bom assim, gente? Porque no final dessa semana já tem o primeiro roteiro, e o primeiro roteiro de vocês é o texto. Então tá, ó, ótimo. Tá bom, gente? Então, tchau, vamos para outra aula. Um beijo para vocês, obrigado pela presença. E coloquem aí no chat, Pro, gostei ou não da aula, legal, coloca aí no chat. Tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigado, Bia. Tchau, meus queridos. Obrigado, queridos. Muito bom, que bom. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Bia. Tchau, Yasser. Tchau, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Interromper.